A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a pastora Lorena. E hoje a gente começa uma nova série, De Volta às Raízes, as 12 tribos de Israel. Para falar sobre as 12 tribos de Israel, a gente não poderia deixar de falar sobre Abraão, da onde vem a promessa. Essas 12 tribos, elas não surgiriam se não houvesse uma promessa, e essa promessa ela inicia em Abraão. Então essa primeira aula, ela vai de Gênesis 11 até Gênesis 22 com a morte de Abraão, né? A série ela inicia, né? A gente falando da história, da onde que Abraão surge. No capítulo 11, né, começa o chamado de Abraão. É uma apresentação da família de Abraão, que fala que o pai dele era Terá, né? E ele teve 3 filhos, homens, Abraão, Naor e Harã. Harã foi o pai de Ló, que morreu antes de Terá. Abraão se casou com Sara, que era sua irmã, meia-irmã. E aí, quando a Bíblia apresenta Sara, ele dá uma característica para ela, né? Esse início, né? A primeira apresentação de Sara, ele dá uma característica para ela, falando que ela era infértil. E aí a gente começa, né, essa história falando uma coisa: Sara era infértil. Essa informação parece antes da promessa, né? Deus ele promete alguma coisa, mas antes dessa promessa há uma informação que ela é importante, que Sara era estéril, né? Só que quando Deus faz uma promessa a Abraão, ele diz assim: te farei de ti uma grande nação. Humanamente parece que é impossível. Gente, como que ele vai fazer, né, de Abraão uma grande nação se a esposa dele era infértil? Parece que é loucura, né? A promessa de Deus, ela começa a nascer em um cenário improvável, impossível aos olhos humanos. Mas o que é impossível para Deus? Será que esse excesso de débitos é impossível para Deus? Quando a gente começa a colocar a nossa vida no lugar, será que essa doença é impossível para Deus, já que Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz? Tudo, né, coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, né? E da onde veio Abraão? Abraão ele veio de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Em Gênesis 11, né, ele vai começar falando isso, ele vai começando 11:31, ele vai começando a apresentar, né, essa família, né? Ele fala: Terá sai de Ur, levando Abraão, Sarai e Ló, com a intenção de ir a Canaã. Porém, eles chegam a Harã e permanecem ali. Terá morre em Harã. Depois disso, Deus chama Abraão, que chega em 12, né, versículo 1. Sai da tua terra, para tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E esse é um dos versículos, né, mais conhecidos, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu te mostrarei. E aí, com esse chamado, muda toda a história de uma família, né? A gente começa a entender uma coisa: Terá, ele sai de Ur dos Caldeus com Abraão, com Sara e com Ló. Então, para Abraão, há uma necessidade de levar Ló, né, junto com ele. Só que essa é a primeira vez que Deus fala com Abraão. Então, dali para frente começa, né, essa história. Abraão sai da terra junto com Sara, sua esposa, e junto com Ló. E, né, a instrução que Deus deu é para ele deixar a parentela, né? Deixa a tua parentela. Então, a Deus é aquele que conhece o íntimo, o oculto.
onisciente, onipresente, ele sabe de coisas, né, que ainda vão acontecer. Então, ele sabia, né, dessa legalidade que seria de Abraão levar Ló, as dificuldades que Abraão teria. Então, Deus, né, podemos organizar esse chamado em três partes. A descendência, né, ele começa a falar de uma descendência, uma grande nação surgiria através de Abraão. Ele fala de uma bênção, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E ele fala de um alcance. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está a semente que praticamente será tudo que estudamos até chegar às 12 tribos, né? E essa promessa vai muito além de Abraão. Essa promessa, ela chega através de Isaac, de Jacó, né? Que Jacó Deus muda o nome dele para Israel, né? Judá, que é filho de Jacó, Davi, até chegar a Jesus, né? Em Mateus 1, Mateus ele inicia o evangelho dele falando exatamente dessa genealogia, né? Falando o seguinte, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, e ele começa a falar a descendência até chegar em Jesus, né? Então, Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, Jacó que gerou Judá e os seus irmãos aí para frente. Então, observa que a importância, né, de Abraão. Falar das 12 tribos e não falar de Abraão é omitir uma parte da história, é omitir, né, essa promessa, né, que está sobre a vida de Abraão e que vai, né, caindo sobre a vida de cada um, né, da sua descendência. Só que no versículo, em Gênesis, no versículo 12 do capítulo 12, versículo 4, 9, Abraão, ele já tem 75 anos, né? Ele sai de Arão acompanhado por Ló. Do capítulo 12 até mais ou menos o capítulo 15, 13 a 15, Deus fica calado. Deus fala apenas com Abraão no capítulo 12. Dali para frente, Deus fica calado. Por quê? Porque ele espera, né, a obediência de Abraão. Abraão, apesar de estar debaixo de uma promessa, ele era um homem assim como eu e como você, com falhas, né? Às vezes colocando, né, os nossos interesses pessoais acima, né, de Deus. Assim como Abraão fez. Abraão colocou, né, Ló acima da obediência de Deus. E você vai dizer assim, parece tão errado. Não. Às vezes Deus conhece conversas que você ainda não conhece, que eu ainda não conheço. E Deus, ele diz, aparta. E aí a gente fica com essa dorzinha na consciência. Aí a gente começa a ver, né, que Abraão também é um homem muito temente a Deus, apesar dessas falhas, né? Ele faz altares no caminho que ele vai, né? É uma característica da caminhada, né, de Abraão. Deus aparece, então Abraão edifica um altar, né? Ele segue viagem, novamente invoca o nome do Senhor. Antes de Israel possuir um templo, um sacerdote levítico, um tabernáculo, encontramos o patriarca adorando a Deus durante toda essa caminhada. O importante é perceber a história de Israel não começa com uma estrutura religiosa pronta. Ele começa com um relacionamento, um chamado, uma promessa e a fé. Abraão, como eu falei, também teve os seus erros, além de ter levado, né, Ló. Ele vai para o Egito, podemos dizer, né, ele indo ao Egito, né, ainda no capítulo 12, versículo 10 ao 20, né,
houve uma grande fome, Abraão desce para o Egito, né, com Sara, sua esposa, e pela beleza de Sara, né, ele omite que é marido dela, porque ele tem receio de ser morto, né, e para alguém ficar com a sua esposa. Então ele diz que ela é irmã. Ele mentiu? Não, porque Sara era sua meia-irmã. Então, ele omitiu uma certa parte. Mas entenda uma coisa, com Deus não tem omissão, né? Eu já falei em outros vídeos, mas eu retorno a falar aqui. Deus, ele não diminui a sua santidade por causa de uma dificuldade minha e sua, né? Ele nunca vai diminuir a sua santidade. Às vezes a gente quer, a gente na nossa mente, a gente acha assim, Deus vai entender. Deus vai entender essa mentirinha. Deus vai entender, né, esse desvio. Deus vai entender algumas coisas. E Deus, ele não é que ele não entenda. Não, ele deu a nós o livre-arbítrio, né? Ele nunca vai contra o livre-arbítrio, porque ele nos deu aquilo que ele nos presenteou, né? Ele não vai nos tomar. Então, ele permite, só que dentro desse livre-arbítrio há consequências. Então, a gente precisa, né, tá observando até onde essa consequência, né, vai, né? E aí, quando a gente chega, né, em Gênesis 13, né, Abraão e Ló começam a prosperar. A terra já não comporta tantos rebanhos assim. E começa o conflito entre pastores. Não começa o conflito entre Abraão e Ló. Começa um conflito entre os empregados, entre os pastores de Abraão e Ló. E Abraão, ele toma uma decisão, ó. Tu vai para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe, né, para onde tu vai. E Ló, ele olha, né, as campinas de Sodoma e Gomorra e para lá ele vai. Abraão, né, como a promessa estava com ele, Abraão vai para uma terra, né, que é árida, é seca, mas como Deus está com ele, aonde ele chega, prospera-se, né? A promessa, ela corre atrás da gente, né? E aí, daí, em Gênesis 13, né? Deus, ele vai falar, né? Com Abraão sobre terra, sobre descendência. Então, a partir do versículo 3, do capítulo 13, quando Abraão e Ló se separam, Deus ele retorna, né, a falar, né, com Abraão. Ele manda ele olha, né, para o norte, para o sul, para o leste e oeste, e reafirma: a terra será dada à sua descendência. Mas a terra era dele? Não, mas Deus fez uma promessa. Então a gente fala de um homem cheio de impossibilidades. A gente começa a falar de um homem cheio de impossibilidades. Era exatamente Abraão. Abraão, Deus faz promessas para ele que é loucura aos olhos, né, humanos. Ele faz uma promessa de uma mulher infértil, né, ser mãe de nações. Ele faz a promessa de uma terra que não é dele. Não, até agora, perdão, até agora, em Gênesis 13, não era dele. Então, a gente vai ver mais na frente um Deus do impossível, que faz coisas que a gente nem imagina. Por enquanto, Abraão, ele está sobre promessas. O cumprimento da promessa vai acontecer. Independente, né, se o outro crê ou não, independente se o outro está rindo ou não. A partir da que a minha fé é manifestada, a minha crença sobre aquilo que Deus vai fazer na minha vida é colocada em ação, as coisas começam a mudar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Deus, ele faz uma promessa, né, a
o povo de Israel, que ele iria sair do Egito e ia para uma terra prometida. Era um povo, né, duro, o coração era duro. Mas Deus fez a promessa para eles, por que eles não chegaram? Né? É um povo que murmurava, de coração duro. Então, eles tinham características que muitas vezes eu e você temos, né? Estamos debaixo da promessa e eu e você temos essa característica e aí anulamos a nossa promessa. Deus muitas vezes nos promete, você vai ser dono de uma empresa. A gente não estudou, a gente não fez um curso de administração, a gente não se preparou em nada. Se Deus der essa promessa hoje para você, o que vai acontecer? Talvez seja falência. Então, por isso que muitas vezes a promessa ainda não chegou, nem na minha nem na sua vida. Então, vamos continuar, né? Em Gênesis, né, 15, os anos passam, há uma promessa que existe, mas o filho não chega. Abraão então apresenta sua angústia diante de Deus. O seu herdeiro aparentemente seria Eliézer de Damasco, o seu empregado. Alguém da sua casa, mas Deus responde lá no versículo 4. Esse não será o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então Deus leva Abraão para fora de novo, né? E diz assim: olha para os céus e manda que ele conte as estrelas, se ele puder. E ele diz: assim será sua descendência. E vem uma das declarações mais importantes da Escritura em Gênesis 6. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Paulo retomará esse texto em Romanos 4, em Gálatas 3. Né? E aí, em Gênesis 15, inicia-se a aliança com Abraão. Deus reafirmando sobre a descendência, sobre uma terra e sobre um futuro. E existe uma informação extraordinária e profética através, né, de Gênesis 15, 13 e 16. Deus diz que os descendentes de Abraão viverão como estrangeiros e seriam afligidos durante um longo período, mas depois sairiam. Muito antes de Moisés nascer, de Deus anunciar o acontecimento relacionado à futura permanência de Israel no Egito e a sua saída. Isso nos conecta à nossa história. Abraão, seus descendentes, o Egito, Êxodo e Canaã, até chegar em Canaã. Só que a espera, né, produz uma tentativa humana, que muitas vezes, né, o nosso coração se aflige com a espera. Eu digo por mim, porque muitas vezes, por essa questão da espera, a gente tenta meter os pés pela mão, dar uma ajudinha para Deus, fazer, né, algo que possa adiantar a nossa promessa. É o que Sara faz. Sara entende uma coisa, o descendente não vem de Eliezer. Se não vem de Eliezer e vem, né, da semente de Abraão, então deixa eu ajeitar. Ele não fala que a promessa, né, vem de mim. Talvez ela tenha pensado isso. Talvez, como muitos de nós, a gente imagina uma coisa, e será aí? Deus nos prometeu, né, uma empresa, não tem problema. Deixa eu fazer uma sociedade com fulano, com cicrano, e a gente não conversa com Deus. Não conversamos com Deus. Às vezes Deus, ele nos promete, né, um escape na saúde, diz pra gente, olha, né, essa doença não será para morte, mas será, né, para confundir a medicina, como aconteceu comigo. E aí a gente resolve não procurar o médico, porque a gente confia piamente, né, em Deus. Só que lembra uma coisa, Deus, ele capacita os médicos para isso. Aquilo, né, que deu o impossível, Deus faz. O que é possível, corre atrás, né? Mas nessa questão de ser possível correr atrás, não significa, né, que a gente está colocando a mão naquilo que Deus está fazendo.
entende duas coisas. Uma, né? Deus te prometeu uma empresa e você coloca outra pessoa para estar à frente dessa empresa, porque você nunca se capacitou, porque você nunca fez um curso de administração, porque você nunca entendeu o fluxo de uma empresa, porque nem contador você sabe para que serve. E aí, outra coisa é você correr atrás, né? Sobre essa promessa, você se capacitar. Assim como você correr atrás do médico, assim como você estudar, assim como você fazer por onde, né, da sua família cada dia está mais unida, porque muitas vezes a gente acha, né, Deus me deu a minha família, a gente não conversa com a esposa, a gente não orienta os nossos filhos, a gente não fala de Deus para eles, a gente acha que o pastor, né, ele tem a obrigação de orientar a nossa casa e aí colocamos a culpa toda em Deus. Então, são essas coisas que eu quero deixar claro para você, né? Em Gênesis 16, Sarai continua sem filhos, então ela oferece sua serva Agar a Abraão. Agar engravida e nasce Ismael. Abraão já tinha 86 anos quando Ismael nasce, mas Ismael não seria o filho da promessa. E aqui é uma lição muito importante. Ter uma promessa não significa que podemos determinar com os nossos próprios meios como ela vai ser cumprida. Abraão e Sarai conheciam minha promessa. O problema é tentar produzir humanamente aquilo que Deus havia prometido. Por isso que eu disse, correr atrás da sua capacitação não é você, né, colocar a sua mão para que a promessa, né, aconteça. Não. É agora você inventar uma história para que essa promessa aconteça, sim. Há uma diferença, né? E em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão, né? Na verdade, o nome dele é Abrão e ele muda para Abraão, só em Gênesis 17. Só que Abraão já está com quantos anos? Abraão está com 99 anos, né? Quando Deus, ele muda o nome de Abraão. E Deus aparece novamente para ele, né, reafirmando essa aliança. E acontece algo muito significativo, que é essa mudança, né, de Abrão para Abraão. Eu sempre falo assim, quando a gente gosta muito de algo, né, a gente diz assim, amei, ou então saudades, né? E eu acho, né, na minha concepção é algo meu. Eu acho que Deus colocou, né, tirou Abraão para Abraão com 2 A, é porque algo grande iria acontecer. Assim como Sara assim como Sarai, né, para Sara. Mas eu só tenho, né, essa ideia, né? Porque Sarai termina com I de infertilidade. Ele tira o I de infertilidade e deixa Sara sem o I de infertilidade. Aí você diz assim, Lorena, mas, né, em hebraico não é assim. O nome de Sarai é outro, não termina com A. O nome de Abraão é outro, não tem outro A. Por isso que eu digo, é uma coisa minha. Eu que acho. Né? É um achismo meu. Né? Em Gênesis 17, já não era mais Abrão, e sim Abraão. E o nome está relacionado à promessa de que ele seria um pai de multidão de nações, e Sara recebe o seu nome de Sarai para Sara. Em Gênesis 17, 15, Deus então deixa muito claro que Sara terá um filho. Antes, a promessa era que a descendência, né, de Abraão seria muito, mas não falava, né, não deixava explícito que seria Sara. Por isso que Sara, ela coloca os pés pelas mãos. Mas aqui em Gênesis 17, Deus deixa bem claro que seria através de Sara, né? E Deus afirma e estabelece essa aliança com ele.
Agora a nossa linha começa a ganhar forma, né? De Abraão vem Isaac, né? E aí a gente começa a iniciar algumas perguntas. Através de um filho, né, será uma grande nação. Sim, mas a gente vai entender que Sara deu para ele um filho. A gente vai ver mais na frente que Abraão se casa de novo, né? Sara morre, Abraão se casa de novo, ele tem outros filhos. Mas o filho da promessa é Isaac. O filho da promessa é Isaac. E aí, por essa mal escolha de Sara, também a gente vai entender, né, de uma briga geográfica e uma briga em relação a promessas até hoje acontecendo. Então, às vezes o nosso erro, o nosso achismo, né, a gente coloca muitas coisas a perder. A nossa descendência, ela começa a, como eu posso dizer, de uma maneira mais... A nossa descendência, ela começa a colher as nossas más escolhas. Lorena, você tá, como é o nome? Amaldiçoando? Não. Pega uma pessoa usuária de droga, né? A má escolha é dela. Mas já dentro da barriguinha dela, aquele feto, direta ou indiretamente, já começa, né, a produzir a maior escolha de uma mãe. Aquela criança, ela já nasce num ambiente totalmente errado. Então, para ela, aquilo que a mãe dela faz, né, é o certo. Ele não tem noção ainda, aquela criança, do certo e errado, mas ele tá vendo a mãe dele fazer. Então, ele começa, né, a entender que aquilo é o certo. Então, por isso que eu falo muito sobre essas más escolhas que muitas vezes respingam, né, sobre a nossa descendência. E isso, né, não é amaldiçoar, isso é colheita. Não tô amaldiçoando ninguém. Isso é colheita, né? Um filho que vê, né, o pai agredindo a mãe todos os dias, ele tem duas vertentes. Ou ele, né, nunca bater na sua esposa, ou ele entender que aquilo é o certo e ele, né, e ser mais um agressor. Ou a criança que vê a mãe, né, sendo usuária, ou ele olha e diz assim, eu não quero isso para minha vida e nunca coloca nenhum cigarro na boca. Ou aquela criança, ela pode, né, ir junto com aquele exemplo. Mas continuando, em Gênesis 17, ainda, né, a gente vai ver no versículo 10 a 14, né, Deus falando sobre a circuncisão, que era um sinal de aliança. Só que a gente vai ver também, chegando lá no Novo Testamento, também exatamente essa circuncisão, né? Isso se tornará uma marca importantíssima para o povo de Israel. Séculos depois, essa circuncisão continuará tendo enorme importância dentro do judaísmo e será um tema de discussão até o Novo Testamento. Portanto, mais uma vez, as promessas de Abraão atravessam a geração. Aquilo que eu falei, né? A nossa descendência, ela vai colher muitas vezes as nossas más escolhas e as nossas boas escolhas, né? Só que a gente começa a chegar em Gênesis 18, né? Onde Deus vem falar, né? Que Sara está grávida, vem falar, reafirmar a promessa, e Sara ri, né? Só que Deus, independente, Deus diz o seguinte, que no tempo oportuno, né? Ela terá um filho. O que seria no tempo oportuno, né? Porque muitas vezes a gente entende o seguinte, no tempo oportuno em 3 meses. No tempo oportuno, para Sara, o tempo oportuno dela seria em 9 meses, né? Mas o tempo oportuno, muitas vezes, é quando a gente se capacita.
quando a gente retira muito lixo do nosso coração. Quando a gente começa a colocar o nosso altar em ordem. Esse é o tempo oportuno. Um tempo oportuno quando a nossa fé é maior do que a nossa descrença. O tempo oportuno é quando nosso pé está firmado na rocha, que é Jesus. O tempo oportuno é quando a gente começa a crer, né, no impossível de Deus sobre a nossa vida. Esse é o tempo oportuno. Então, muitas vezes a gente questiona muito, Senhor, quando esse tempo oportuno vai chegar sobre a minha vida? Em Gênesis 18, 14, né, a grande pergunta, né, que até hoje nós fazemos, né? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para Ele? Né? O cumprimento da promessa não dependerá da capacidade natural de Abraão ou Sara. Não depende, depende da mão do Senhor sobre a vida deles. Depende da fé, da crença, de colocar, né, a nossa vida ao altar. Então, em Gênesis ainda 18, versículo 19, antes, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, onde a gente vai encontrar Abraão, ele intercedendo, né? Talvez não por Sodoma e Gomorra em si, mas pelo seu primo Ló, né? Porque ele começa, se 45 pessoas for justas, se 40, 30, 20, 10, ele queria, na verdade, chegar em Ló. Essa era a grande realidade. Ele queria chegar em Ló. Essa passagem nos apresenta que Abraão, não somente como receptor de uma promessa, mas alguém que tem um diálogo e intercede diante de Deus. Ló retira, né? É retirado da cidade antes da destruição. Através de Ló, a gente vai ver, né? Uma descendência que são os moabitas, né? Que são filhos dele com sua filha. São filhos da sua filha, né? Dessa relação que tem, que são os amonitas e os moabitas, que a gente vai ver mais na frente. A gente viu também, né, falando sobre os pequenos profetas, né? Os profetas menores, sobre eles, né? E finalmente, no capítulo 21, né? Houve o cumprimento da promessa. Nasce Isaac, Abraão já tinha 100 anos, e há uma distância muito grande da promessa e do cumprimento da promessa. A promessa foi feita em Gênesis 12, o cumprimento dessa promessa só acontece em Gênesis 21. Então a gente vai ver, né, esse cumprimento da promessa lá em Gênesis 21. Nesse tempo houve erros, houve dúvidas, houve tentativas humanas, mas a promessa ela permaneceu, né? Só que com o nascimento de Isaac, né, há uma tensão sobre aquele acampamento entre Sara e Agar, ao ponto que Abraão ele pede educadamente que Agar, né, ela deixe o acampamento. Só que, apesar de Isaac não ser filho da promessa, Deus, ele se responsabiliza pela vida de Isaac. Né? Ele se responsabiliza e diz que ele vai cuidar, né, de Isaac. Isaac não, desculpa, Ismael. Ele ouve o menino, ele promete fazer dele uma grande nação. E isso é importante ao ensinar sobre o equilíbrio. Isaac é filho da aliança, mas o texto bíblico também nos mostra o cuidado de Deus com Agar e com Ismael. Eu sempre digo assim, muitas vezes a gente quer justiça a todo custo. Mas lembre uma coisa, do mesmo jeito que você é filho de Deus, né? A outra pessoa também, que você está pedindo tanta justiça, também é filho de Deus. Né? E Deus, ele não vai deixar
tanto de corrigir você quanto o outro. E Deus não vai deixar de abençoar tanto você quanto o outro, né? Só porque o nosso ego está ferido, né? A nossa alma muitas vezes está, né, despedaçada por algo que aconteceu e realmente, né, você tem toda a razão, se a gente colocar, mas Deus não vai deixar de abençoar, porque Deus primeiro vai corrigir e depois vai abençoar. Aquela pessoa pode se arrepender profundamente de algo que aconteceu. Ela pode se arrepender profundamente. E aí, será que ela vai ser martirizada a vida inteira por causa de um erro que ela cometeu? A gente vai ver aqui que Ismael, ele não vai ser martirizado por um erro que Sara cometeu. Não vai ser. E aí, né, a gente vai começar a ver em Gênesis 21, chegamos naquele episódio em que Abraão, Deus pede, né, Abraão sacrificar o seu filho. Por que que ele pede isso? A gente vai começar a ver que Abraão, ele não teve nenhum... a história mostra em um Abraão não tendo nenhum remorso em abandonar o seu filho Isaque. Não tendo. Por quê? Porque ele já tinha um filho da promessa. Para ele, aquela falta foi preenchida. E talvez até preenchida no lugar de Deus. E Deus queria provar, ele queria ver a fidelidade. Onde estava a fidelidade de Abraão? E ele pede. Ele leva, né, Isaac ao Monte Moriá. E aqui existe aquela tensão, né? Porque Isaac não é simplesmente o filho amado de Abraão, ele é o filho da promessa. Se Deus havia dito que a descendência seguiria através de Isaac, como entender aquela ordem? Abraão obedece e durante a caminhada Isaac pergunta: onde está o cordeiro do holocausto? E ele responde: Deus proverá. No momento decisivo, Deus impede Abraão e um cordeiro é oferecido no lugar de Isaac. E realmente o Senhor proveu. Moriá é uma história de redenção. Um episódio também cria grande importância, como quando lemos o restante das escrituras. Em hebreu, né, a atitude de Abraão, à luz da fé, afirma que ele considerou Deus mais poderoso, até para ressuscitar Isaac. Existe uma imagem que naturalmente nos chama a nossa atenção. Um pai, um filho amado, a madeira, o sacrifício e uma provisão. Sem a força, cada detalhe é como se fosse uma alegoria e podemos reconhecer que o episódio de Moriá participa de uma grande história bíblica que se encontra na sua plenitude e provisão redentora de Deus em Cristo. Só que quando a gente chega em Gênesis 23, a gente vai ver a morte de Sara. Sara morre com 127 anos, né? Abraão ele compra, né, uma caverna em Macpela. E muitas vezes, né, as pessoas elas dizem assim: como é que Abraão comprou se não havia dinheiro, né? A gente vai ver lá, né, que Abraão, aquele homem, ele disse assim: olha, eu vou dar essa terra, né? Vocês são homens, eu vou... Não, e Abraão disse assim: quanto você quer para ele? E ele fala: eu quero barras, né? Eu quero de bronze, de prata, eu não estou lembrada. E aí Abraão negocia com ele, então já existia. Só que a gente vai entender também que havia uma troca, né? Que era uma forma de negócio, né? Como a gente vai ver lá em Esaú e em Jacó. Esaú, né, Jacó, ele compra, né, a primogenitura de Esaú com um prato de lentilha, porque havia essa troca. As pessoas elas trocavam, né, os pastores eles compravam trigo através da venda do seu carneiro, da sua ovelha.
Então existia essa troca, mas também existia, né, essa questão financeira. Não era uma questão, né, que não existia ou que era oculta. Não, existia essa questão financeira, né? Só que Abraão 24, né? Abraão já está velho e surge uma preocupação. Isaac precisa formar uma família e Abraão manda o seu servo, né, buscar uma esposa diante dos seus parentes, a Rebeca. E ela deixa sua família e vai encontrar com Isaac. Os dois se casam. Agora a promessa possui continuidade e Abraão não será o último capítulo dessa promessa. A gente vai ver também, né, em Rebeca, a questão de como o servo, ele encontra a Rebeca, ele faz uma oração, a Rebeca está no poço, e Rebeca, né, entrega a água, né, para ele. Então ele vê também, né, a resposta de oração através de Rebeca, e ele entende que essa mulher é para Isaac. Mas a gente também vai ver que Rebeca tem essa dificuldade de gerar filhos. Mais uma vez, a gente vai ver, né, o impossível acontecendo na descendência de Abraão. Como é que uma mulher, né, que ela é resposta de oração através de um servo, e Abraão tem essa promessa da descendência, porque a descendência não acabaria nele, a descendência, né, se arrastaria sobre Isaac. E a esposa que ele tem também é infértil, né? E Abraão morre com 175 anos. Isaac e Ismael. Ismael, que foi morar no Egito, volta, né, para o sepultamento do seu pai em Macpela. Macpela, ele ficava, era uma parte de Canaã. A gente vai começar a ver, né, esse plano de fundo, né, de Canaã sendo, né, projetado através de Abraão, né? E em Gênesis 25, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac com filhos, não com um filho, com filhos, que são gêmeos, que está lá, né? É Esaú e Jacó, né? A importância de Abraão não termina no Antigo Testamento, ele aparece repetidamente. Aonde? Em Romanos 4, em Gálatas 3, Hebreu 11, Tiago 2 e Mateus 1. Através de Romanos 4, o exemplo da sua justificativa pela fé. Em Gálatas 3, Paulo relaciona a promessa feita a Abraão ao Evangelho de Cristo. Em Hebreus 11, Abraão aparece, né, entre os grandes exemplos de fé. Em Tiago 2, a fé é representada em relação às obras que ele demonstra. Em Mateus 1, a sua genealogia. Após estudar Abraão, não é apenas estudar uma origem ética de Israel, é compreender uma parte fundamental da história bíblica até a salvação, né? O que Abraão tem a ver com as 12 tribos? Tudo, né? Sem Abraão não chegamos a Isaac, sem Isaac não chegamos a Jacó, sem Jacó não temos 12 filhos, sem os 12 filhos não há as 12 tribos. Então, através de Abraão temos uma promessa, né? Através de Isaac, o seu filho, né? E Jacó recebe o nome de Israel. E ele tem os 12 filhos, que são os patriarcas da tribo. As tribos são organizadas e há uma grande nação. Então, a gente vem entender, né? Através de Abraão, há uma estrutura para que essas tribos aconteçam. Eu sei que é um estudo que ele é um pouco longo, mas para a gente entender essa questão das 12 tribos de volta às raízes, a gente precisa entender da onde surge essa promessa, né? Antes de Israel ser uma nação, ele foi uma família. Antes de ser uma família, teve uma promessa. E a promessa começa em Abraão e decidiu caminhar com Deus. A próxima aula a gente vai ver sobre Isaac, o filho da promessa. Então vamos orar. Eu te peço, né, a você, e se você conhece uma pessoa que precisa entender, né, a história da promessa, sobre a vida de Abraão, como foi, né, essa linhagem, encaminhe esse vídeo para alguém,
encaminha, né, para aquela pessoa que você ama e gosta muito, que precisa ouvir a palavra de Deus e entender, né, sobre essas promessas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço a todos aqueles que têm uma promessa sobre as suas vidas e muitas vezes, pelo tempo, né, estão desenganadas dessas promessas, já engavetaram os seus sonhos, né, nem já deixaram tudo para trás. Senhor, meu Pai, eu te peço, reaviva essas promessas na vida, né, dessas pessoas. Senhor, incentiva, Senhor, meu Pai, o cumprimento dessa promessa através da fé, através da sua vida no altar, através, Senhor, meu Pai, da credulidade que você pode fazer além do que imaginamos e do que pensamos. Fica com Deus, fica na paz e fica com essa palavra maravilhosa. Se você gostou, dá um joinha, né? E encaminha esse vídeo para alguém.